Deus tem um propósito específico para cada pessoa. Ninguém foi criado por acaso. Ninguém está nesta terra sem uma missão. Jeremias 29, 11 nos lembra: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O plano de Deus para a sua vida é perfeito, mas a realização desse propósito exige obediência, foco e perseverança. O problema é que muitos cristãos acabam não vivendo plenamente o chamado que Deus tem para eles. Não é porque Deus muda de ideia. Não é porque o propósito desaparece. É porque existem barreiras que nos impedem de caminhar rumo àquilo que Ele preparou. Hoje eu quero te mostrar 3 dessas barreiras, 3 coisas que, se não forem vencidas, podem te impedir de viver tudo aquilo que Deus sonhou para você. A primeira coisa que impede alguém de viver o propósito é o medo. O medo paralisa. O medo impede passos de fé. O medo nos faz olhar para as circunstâncias e esquecer das promessas. Quantas pessoas deixam de obedecer ao chamado de Deus porque têm medo do que vão pensar, medo de falhar, medo de não serem suficientes? O medo é uma arma poderosa usada pelo inimigo para nos prender no lugar em que estamos. 2 Timóteo 1:7 diz que porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. Ele nos chamou para viver com coragem, mesmo quando o caminho parece incerto. Deus prometeu que estaria conosco em cada passo, e quem confia na presença de Deus não precisa temer os desafios do caminho. O segundo grande inimigo do propósito é a comparação. Quando começamos a comparar nossa jornada com a dos outros, perdemos a clareza daquilo que Deus quer fazer especificamente conosco. Cada história é única. Cada chamado é único. Cada processo é único. Comparar-se com os outros gera inveja, gera frustração, gera um sentimento de inadequação que nos rouba a alegria de seguir o nosso próprio caminho. Gálatas 6:4 nos aconselha: examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo, e não em outro. Deus não te chamou para viver o que o outro está vivendo. Ele te chamou para um propósito que é exclusivamente seu. Quando você aceita isso, você para de olhar para o lado e começa a avançar com confiança na direção do seu chamado. O terceiro obstáculo que impede muitos de viverem seu propósito é a procrastinação. Deixar para depois. Adiar a obediência. Esperar o momento perfeito. Sempre achar que ainda não é hora. Enquanto isso, o tempo passa. As oportunidades passam. E o coração vai se tornando cada vez mais insensível à voz de Deus. Eclesiastes 11:4 nos adverte: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se ficarmos esperando as condições perfeitas, nunca começaremos. Se ficarmos presos na análise, na dúvida, no receio, nunca daremos o primeiro passo. Deus quer que sejamos obedientes hoje, com o que temos, onde estamos. Esses 3 inimigos, o medo, a comparação e a procrastinação, trabalham silenciosamente, minando nossa fé, paralisando nossos sonhos, enfraquecendo nossa paixão. Se não estivermos vigilantes, eles nos afastam do propósito sem que percebamos. A boa notícia é que, em Cristo, nós temos poder para vencer cada um deles. Para vencer o medo, precisamos confiar nas promessas de Deus. Precisamos alimentar nossa fé com a palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve a verdade de Deus, menos espaço o medo terá na sua vida. Para vencer a comparação, precisamos focar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Precisamos valorizar a nossa própria jornada, entender que Deus tem um tempo perfeito para cada um, e que o sucesso espiritual não é uma corrida contra outros, mas uma caminhada de obediência pessoal a Deus. Para vencer a procrastinação, precisamos agir com fé. Dar passos mesmo sem ter todas as respostas. Confiar que Deus guia quem está em movimento. Salmo 37:5 nos incentiva.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A nossa parte é obedecer. A parte de Deus é realizar. Hoje, Deus está te chamando para romper com tudo aquilo que te impede de viver o propósito. Para abandonar o medo. Para parar de se comparar. Para deixar de adiar o chamado. Há um destino esperando por você. Há vidas que serão impactadas pela sua obediência. Há milagres que só acontecerão quando você decidir avançar. Não permita que o medo defina seus passos. Não permita que a comparação roube a sua alegria. Não permita que a procrastinação roube a sua colheita. Deus te chama hoje para viver em fé, em confiança e em ação. Ore comigo, Senhor. Eu entrego a Ti todos os medos, comparações e adiamentos que têm me paralisado. Me fortalece para caminhar em direção ao propósito que o Senhor traçou para a minha vida. Me dá coragem para agir mesmo diante das incertezas. Me ensina a valorizar o caminho que o Senhor preparou para mim. E que eu viva cada dia com paixão, obediência e fé, até cumprir o Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu escolho viver o propósito de Deus. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. E se inscreva no canal para receber mais conteúdos que fortalecerão sua fé e renovarão sua paixão pelo chamado divino. Que o Senhor te fortaleça. Que Ele te conduza por um caminho de propósito e realização. E que sua vida seja um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.